3, 2, 1. Tá, ó, 3, 2, 1. Ninguém leu a pau, ninguém leu a pau. E aí, vamos falar do que hoje? Postura do profissional de segurança do trabalho, não. Postura do profissional de segurança, não. Postura... Parar, Marcão! Errou feio, errou rude. Beleza, vamos falar do que hoje? Postura do recém-formado. Demorou 5 E aí, vamos falar do que hoje? Postura do recém-formado. Gostei. Tô na área. E agora? Tá f... Meta aberta. Fala galera da segurança, sejam bem-vindos ao canal 4S. Me diz uma coisa, tá cansado de procurar vídeo na internet para elucidar suas dúvidas a respeito de segurança do trabalho? Não consegue encontrar nada mágico? Seus problemas acabaram! Exatamente, esse aqui é o Meta Aberta. E aqui, garanto que sua busca chegou ao fim. Sua busca? Sua busca. Pois é, pessoal, a dura vida do profissional recém-formado. Cheio de vontade de trabalhar, querendo mudar o mundo, cheio de ideia, achando que é tudo muito fácil, né? Só que quando ele vai para o mercado de trabalho, ele percebe que não é nada daquilo. Como é que fica, Marcão? As informações têm que ser buscadas, estudadas, tem que gastar um tempinho aí do seu lazer, do seu dia a dia para você se capacitar. Ah, mas o problema não é nem só esse. Imagina assim, ó, de onde eu vou tirar essa informação? Onde é que eu vou buscar isso? Muitas das vezes eu não tenho essa informação na minha escola, eu não tenho essa informação, por exemplo, numa biblioteca. Eu vou fazer o quê? Vou jogar no Google? Será que é uma boa? Aí que tá o problema. O Google nem sempre tem informações concretas. Você entrar num site do Ministério do Trabalho, você vai ter que filtrar muito bem as informações. E às vezes só de jogar no Google, você acaba entrando em sites de blogs, onde as pessoas escreveram do que acham e não do que realmente é. Norma, exato. Norma é uma coisa que é exata. Ela tem todo aquele ponto que é lei e você tem que seguir. Se você falar muito, se você buscar muitas informações com outra pessoa, você pode acabar passando uma informação errada para alguém. Lógico que cabe as interpretações, né? Mas aí você ter uma boa interpretação depende do que você conhece da legislação. Até porque você tem a interpretação jurídica da coisa e muitas das vezes a gente tem uma interpretação prevencionista da coisa e elas são pontos de vista diferentes. Exatamente. Perfeito. Mas o ponto é, tá, me formei, não me preparei, caio numa, sei lá, numa metalúrgica, tenho que fazer uma gestão de trabalho em altura, NR35, pessoal caindo para dentro de espaço confinado, nunca ouvi falar muito pouco no meu tempo de curso. O que eu faço? Corro para onde agora? Pensa vocês aí, vocês acabaram de se formar, vamos voltar alguns anos aí no passado, né? Imagina que você pudesse voltar no tempo, Luqueta, e falar para aquela criaturazinha ali recém-formada, o que você ia dizer para ele naquele momento que ele acabou de sair cheio de vontade de trabalhar? Pegar o pequeno Luquinhas, né, e chegar pra ele e falar assim, cara, você não sabe nada. Porque muitas das vezes a gente sai com a informação do curso achando que a gente já está pronto para encarar alguma situação. Na verdade, não importa em qual mercado você caia, você não está pronto. É nessa hora que eu acho que a gente tem aquela carência de poder ter a humildade de entender que a gente precisa aprender mais. Às vezes de buscar alguém mais velho, como vocês mesmos mencionaram, às vezes de procurar essa informação na internet, mas com uma certa dosagem legal, né? Eu acho que tudo isso aí seria a base do que eu falaria para mim. Simplesmente entender, você ainda não está pronto. O que você me diz, Marcos? Eu, por exemplo, tive muita dificuldade em encontrar materiais na internet que realmente me desse uma instrução. Eu aprendi muita coisa com norma comentada do próprio Ministério do Trabalho, por exemplo. E aí, isso depende de cada um. Eu sou uma pessoa que eu leio muita norma, mas tem algumas pessoas que não gostam de ler. E outra, se você não gosta de ler, você tá na área errada, meu filho. Aí você assiste os nossos vídeos aqui que fica bacana pra você. Mas tem que ler do mesmo jeito. Tem que ler. Exatamente. Eu diria o seguinte,
quando eu comecei, eu caí na área sem nenhum tipo de instrução. Eu tinha apenas a instrução de profissionais de experiência, né? Então, o que eu tenho para falar para um profissional novo de área é que além das novas ferramentas que nós temos, que é a questão de comunicação, né, celular, Google, computador, vários outros sites, blogs, agora a gente tem mais essa ferramenta. É uma ferramenta que a gente criou para vocês para tentar deixar de uma forma mais instrutiva, de uma forma um pouco melhor falada, né, e com um pouco mais de diversão também, para a gente poder não ficar com aquela cabeça onde a segurança é apenas uma coisa chata, que nem todo mundo gosta de fazer, porque é uma coisa muito monótona. Segurança também pode ser divertido, e você vai descobrir isso aqui. Bom, no meu caso, eu comecei na área da segurança, eu era eletricista. Mais ou menos. Trabalhava numa empresa de montagem industrial, né? Já fazia o curso, mas eu demorei 2 anos para entrar na área justamente porque eu tinha medo da área. Morria de medo da área porque os professores passaram pra gente o seguinte: se você errar, você tá preso. Se você errar, a polícia vai atrás de você. Eu tinha medo, eu não queria entrar na área. E quando eu entrei, né, eu comecei com obras, comecei numa obra. E isso mudou totalmente a minha visão de segurança do trabalho. E é essa uma das coisas que eu acho que o profissional ele tem que tá vendo isso aí. Eu, por exemplo, a minha experiência profissional ela veio por várias áreas diferentes, né? Por exemplo, eu já trabalhei com instalação de antena, depois eu fui trabalhar numa construtora. E a minha chegada na área de segurança, na verdade, foi meio caótica, porque enquanto eu estava nessa construtora, aconteceu um acidente, um fiscalizador de uma empresa, né, de quem a gente prestava serviço exigiu da construtora onde eu trabalhava um técnico em segurança, e aí me colocaram no fogo e falaram: não, aquele menininho ali é que responde. Vai, filhão! E na verdade eu não tinha instrução nenhuma, formação nenhuma, eu simplesmente comecei a estudar segurança, mas já atuando na área. Isso acabou me dando uma base muito boa, porque eu comecei por conta de um acidente, por conta de uma fiscalização, mas se eu pudesse voltar no tempo e falar alguma coisa pra mim, a primeira coisa que eu diria é que o curso me deu de preparação não era suficiente nem para responder os questionamentos que tinham me feito. Entendeu? Nem os primeiros questionamentos que eu tive quando eu entrei na área, o curso me deu base. Então eu acho que o fato de eu ter feito um estágio logo na sequência me ajudou bastante nisso, porque aí eu consegui sair dessa construtora, entrar numa multinacional, fazer um estágio, e isso foi me dando uma base melhor e me tirando um pouco desse medo da área, né? De que, oh meu Deus, se alguma coisa acontecer você vai pra cadeia. Na verdade, você precisa aprender primeiro a fazer o seu trabalho. Pois é, o Luqueta começou meio que pela dor, não pelo amor, tá? Cada um tem um caminho diferente. Eu, por exemplo, já trabalhei também em diversas áreas, e uma das áreas que eu mais atuei foi na área de eletricidade, como eletricista. Depois fui para uma área mais administrativa, depois fui para uma área de informática, e depois eu comecei a trabalhar na área de TI, ou melhor, na área de segurança do trabalho, que foi o meu objetivo de vida aí nos últimos 6 anos. Então, eu também eu aprendi a gostar da segurança do trabalho quando eu comecei a trabalhar no setor administrativo. Eu trabalhava numa empresa de formação de profissional de segurança, então eu aprendi a gostar dos alunos de segurança, dos professores de segurança e do jeito da segurança do trabalho. Lá eu me envolvi muito com segurança do trabalho, foi onde despertou em mim que eu poderia sim ser um técnico, mas eu também tinha algum receio, né, com relação à segurança do trabalho, que eu acredito que deve ser a maioria dos recém-formados. Comum para todo mundo, né? Eu, para ser sincero com vocês, eu caí meio de paraquedas na área de segurança do trabalho. Eu trabalhava com venda, eu queria trabalhar com vídeo, olha só, eu queria trabalhar com vídeo. E minha mãe, ela fazia um curso numa instituição de farmácia, e aí ela mencionou o curso de segurança do trabalho. Para você ter uma ideia, quando ela falou segurança do trabalho, eu achei que eu ia trabalhar armado. Vigilante. Todo mundo pensa. Até hoje, quando você fala pra você ter uma ideia, armado. quando as pessoas perguntam pra minha esposa: o que seu marido faz? Ele é segurança do trabalho. Nossa, ele é grande mesmo, deve Assustar as tipo, pessoas. vigilante, né? Imagine eu, então, de segurança do trabalho, não sou grande, É né? uma profissão muito digna, mas não é isso bem que a gente faz, lógico, Com né? certeza, mas eu não tinha conhecimento nenhum, como eu falei, caí de paraquedas, e aí você acaba se envolvendo, você acaba se apaixonando pela segurança do trabalho, conforme você vai evoluindo dentro dela, né? Que aí a gente passa para uma segunda etapa, pessoal,
que é justamente a condição de esse cara, que é o que a gente está falando aqui, né? Ele se formou, beleza, ele não tem muita base, ou ele tem um pouquinho porque fez um estágio como o Lucas, ou porque já veio de uma área que tinha um senso crítico ali, porque trabalhava dentro da indústria, mais ou menos, né? Como é que esse cara ele vai atuar como técnico de segurança? Qual que tem que ser a postura desse profissional? Como é que ele vai bater de frente com um gestor de segurança que chega para ele, por exemplo, e fala assim, você não vai fazer porque eu não vou deixar? Pois é, aqui você vai ter todas as dicas da experiência de cada um, lógico, os pontos bons, os pontos ruins, para você errar menos. Pois é, pessoal. Daí o cidadão se formou. Como a gente já falou aqui no começo. Tá louco de vontade. Entra na sua primeira empresa. E aí ele se depara com aquele gestor dinossauro. Sabe? Aquele cara antigo que não vai deixar ele botar em prática nem um pouco o que ele aprendeu na escola. Um pouquinho de esperança que ele tinha acabou de se apagar. Como é que ele luta contra isso, Marcão? Às vezes a empresa ela quer um técnico para cumprir a legislação. Se o cara começar a colocar muita coisa lá, para tudo. Então, gente, é um passo de cada vez, tá? No começo é difícil, é um passinho de cada vez, passinho de formiga, e aos pouquinhos você vai mudando a cultura da empresa. Não é verdade, Vini? É isso aí. O técnico de segurança, ele tem muito problema de quando ele está formado, ele já quer aquela ânsia, vou resolver o problema, sangue nos olhos, e quando ele chega alguém vai e murcha ele, e aí ele perde o ânimo. É onde você, técnico novato de área, você vai ter que respirar firme e falar, não, vamos manter essa meta aí e vamos continuar, vamos bater firme, vamos jogar duro e vamos continuar. Como, né, eu e o Lucas, né, a gente começou junto, né, Lucas? E a gente já passou muito por isso, né? Cara, eu diria até para um outro público, por exemplo, não só você que está começando agora, mas, por exemplo, alguém que trabalhou muitos anos num processo ou trabalhou muitos anos numa empresa e de repente ele se depara com um tipo de processo diferente ou com uma empresa diferente. Será que você pode manter a mesma postura profissional que você tinha antes? Com certeza não. Mesmo que eles tenham escolhido você pelo currículo que você tenha, pela experiência que você tenha e querendo um pouco do conhecimento que você tenha, automaticamente, tanto um cara que está começando agora na área, quanto alguém que tem muita experiência, mantendo uma postura diferente num processo novo, ou seja, entrando numa casa nova, conhecendo pessoas diferentes, uma administração diferente, ele precisa ser flexível. E aí eu falo um pouquinho, né, do que vocês mencionaram. Passinhos de formiga, muita, né, perspicácia, paciência, que é a palavra máxima da segurança do trabalho, e principalmente entender que mudar a cultura de um lugar não é do dia para a noite. A gente está num país que tinha uma cultura indígena. Só que se a gente estivesse aqui fazendo esse vídeo, todo mundo pelado de tanga, tipo tanga, você ia assistir? Nem eu assisti. Nem eu ia assistir. Você então? Eu não assisti. Então, imagina assim, ó, se a gente mostrasse isso para um índio, ele ia achar super normal, porque isso faz parte da Cultura. Muito bem. Se você chega numa empresa nova e quer mudar uma cultura, você é o Cabral chegando aqui. Ele fez isso lá em 1500 e como que ele ia chegar para os índios e explicar que aquela roupinha dele de português era a coisa mais normal do mundo? Era normal para ele. Para a empresa que você está chegando agora, para o processo que você está conhecendo agora, o que eles têm é o que para eles é normal. Então mudar isso é uma questão de tempo. Mudar a cultura é importante demais. E mudar a cultura é difícil. O que é cultura? Né? Como é que a gente define cultura? Porque a gente não está falando de cultura no sentido de, o cara fala 4 idiomas, o cara é culto. Não, não é essa cultura que eu estou falando. Como o Lucas definiu aqui, a gente está falando de hábito, de modos. Como é que eu crio isso? Paradigmas, né? Quebrar isso, né? Como é que eu crio uma cultura? Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui, pedir um exemplo para a gente poder entender. Todos vocês aqui dirigem. Não dirigem? Quando vocês entram no carro, vocês colocam o cinto de segurança? E você aí de casa também? Por quê? Porque dá multa se não colocar. Gostei da sua sinceridade. E você, Marcão? Eu tenho o hábito de pôr, mas só quando a gente liga o carro que a gente lembra de pôr. Mas eu não ando sem. Mais ou menos esse tom, Luqueto, ou não?
Assim, no banco de trás eu vou ser sincero pra vocês, dificilmente eu lembro de cobrar. Normalmente quem tá ali na frente, não sei se pelo medo da multa ou pelo hábito, mas a gente acaba se acostumando até dentro de um limite, né? A gente limita a nossa cultura de segurança até os bancos da frente. Mas é justamente isso, é o hábito. Se eu te falar que eu coloco o cinto de segurança por segurança, porque eu sou técnico de segurança, sou preocupado com isso, mentira minha. Mentira, eu não faço isso por segurança. Quando eu tô colocando o cinto, eu não penso assim, pô, hoje eu vou dar aquela batida, vou voar pelo vidro da frente e esse cara aqui vai me salvar. Não penso Tanto que isso. se a gente usar esse mesmo exemplo, a gente vai ver a quantidade de pessoas que usam o cinto com uma idade parecida entre 20 e 30 anos e pessoas que têm uma média de 40, 50 anos não usam o cinto, porque a cultura antiga que foi passado para ele no passado era sem cinto. E depois isso foi mudando. Então, pensando nisso, né, transportando essa ideia da cultura para dentro da empresa, como é que eu mudo a cultura de todo mundo de uma vez só? Acabei de chegar, sou novo na área, qualquer um vai chegar para mim e falar assim, pô moleque, começou agora, baixa sua bolinha aí, faço isso há 30 anos, até hoje não morri. Cara, quando o cara fala isso pra mim, dá vontade de olhar pra ele e falar assim, pô, sério, você não morreu? Eu tô te vendo aqui, ainda bem que você não morreu, porque... Nosso amigo lá, Pedrão, falei, 20 anos, né? mais ou menos. Todo mundo tem um Pedrão 20 anos na Com vida. certeza. E se você ainda não tem, você vai Prepare-se. encontrar esse cara um dia, não tenha dúvida. Né? E é mais ou menos disso aqui que a gente está falando, pessoal. Esses atalhos, né? Primeiro, a base de tudo é o seu conhecimento. Você precisa se capacitar para você ter argumento com esses caras, tá? E depois, o jogo de cintura, que aí é o molde de cada profissional, não é não, meu irmão? Pois é, eu acho que o que a maioria dos profissionais acabam errando muitas vezes é a questão deles não meditar na norma. Você tem que ler a legislação, colocar. Quando você procura alguém mais experiente para falar sobre a legislação, o que você precisa fazer? Mostrar o seu ponto de vista e ficar aberto também para as novas situações que aquele profissional vai te passar. Isso vai ajudar você nessas dificuldades do dia a dia a colocar as coisas em ordem. Talvez em algum ponto ou outro você pode já efetivamente mudar de uma hora para outra. Outros não. E só com uma pessoa experiente para poder te ajudar nesse momento. Essa questão, né, de como aplicar isso dentro de uma empresa, além de tudo isso que a gente falou, paciência, perspicácia, né, você buscar essa informação, e você também tem que ter um empenho. O empenho aí é o que vai bater o final. É escolher que você realmente quer mudar aquilo. Se você entrar no jogo da empresa e você falar assim, tudo bem, que é o que a gente vê muito nos técnicos de hoje. A empresa não quer, tudo bem, eu vou ficar aqui sentado no meu canto, Vou só fazer o meu. vou ganhar o meu salário todo mês e vou só fazer o meu, vou fazer os meus documentos porque se acontecer alguma coisa eu estou resguardado. Engano seu, engano da sua empresa e isso vai dar problema. Eu diria ainda que você tem uma ferramenta muito legal. A ideia do canal é justamente te trazer ferramentas, né? E uma das primeiras que a gente pode falar é faça seguidores. Em que sentido? Ganhe apoio das pessoas certas. Então, quando você está chegando numa empresa, ou quando você está chegando nesse processo, tudo isso que a gente falou é a base do seu conhecimento. Se estruturar, estudar e ter a sua flexibilidade. E a sua primeira ferramenta é conquistar uma pessoa por vez, certo? Use, por exemplo, a CIPA daquela empresa, se ela tiver. Não tendo a CIPA, vá conquistando um líder, um encarregado, um supervisor, mas conquiste um de cada vez, né? Faça essa conquista gradativamente, porque automaticamente você vai ser conhecido pelas pessoas que estão perto de você. Então eu diria para você, chegue nos líderes, chegue nas pessoas que influenciam e comece a influenciar a cultura dessas pessoas. Assim, gradativamente você vai ter passos mais largos. E seja sempre profissional, tá? Porque às vezes a amizade demais pode atrapalhar as suas decisões. Pois é, pessoal, o que a gente pode dizer para você é que não existe uma receita, né, pré-formulada para a gente passar para você no quesito como me comportar no dia a dia da minha empresa. Tá? Você não vai encontrar isso nem aqui e nem em lugar nenhum. Porém, como a gente já mencionou aqui, existem algumas ferramentas aí, algumas pequenas dicas que a gente pode passar para você nesse seu início de jornada no seu trabalho. Né, Marco? Verdade, pessoal. Dica importantíssima. Estude, capacita. Vá além do curso de formação de segurança do trabalho. Hoje tem uma imensidão de coisas que você pode se formar e se capacitar. Por exemplo, um curso de instrutor, gestão
Cara, você não faz ideia como que um curso de gestão e implantação de segurança no trabalho pode te ajudar nessa caminhada sua. Procure se informar e faça essa capacitação. Outra coisa que é importante é a questão da multiplicação e buscar parceiros. Dentro da empresa você não é uma ferramenta sozinha. O técnico de segurança ele tem que ter essa ciência de que outras pessoas podem estar ajudando ele. Ele sozinho não vai conseguir mudar toda a cultura de dentro da empresa. Então ele pode passar o que ele aprendeu, as formas que ele está aprendendo e as ferramentas que ele está aprendendo para um cipeiro, ele pode passar para um encarregado, ele pode passar até para o proprietário da empresa, para o presidente da empresa, se ele tiver essa abertura. E se não tiver, busque outros caminhos. A única coisa que não pode acontecer é guardar para si mesmo. E o terceiro ponto seria o respeito acima de tudo. Entenda as limitações da empresa, entenda as limitações das pessoas que estão trabalhando com você e seja flexível. Você já tem um conhecimento, você já está multiplicando isso, mas não queira colocar a carroça na frente dos burros. Então, seja paciente, seja temperante e use tudo isso que você está aprendendo com todo o seu respeito, com todo o seu carinho, com toda a sua atenção e gradativamente você vai conquistar os objetivos que você está colocando em mente. Pois é, amiguinhos, a gente percebe que sem capacitação, né, sem um preparo adequado e sem um pouquinho, né, dessas dicas que você vai pegando aqui e ali, nada feito. Você não vai ter a mínima chance de sobreviver no mercado de trabalho dessa forma. Gostou? Se inscreve no nosso canal. Gostou? Se inscreve no nosso canal, segue a gente no Instagram e no Facebook, acesse o nosso site, o link está logo abaixo aqui do nosso vídeo. Um abraço, até o próximo Meta Aberta. Vai ter filho. Sai de bola. Vai. Lá é a câmera. Basta. Cara, muito inútil. Ah, 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 ah.